Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, 12 de agosto. Estamos começando mais um Resenha Safras e Mercado. Na terça-feira gravamos o resenha sobre a expectativa para o relatório do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que foi divulgado agora nesta quinta-feira. Estamos aqui para a repercussão dos dados apresentados neste relatório mensal, que sempre é muito importante para os rumos do mercado. Já apresento os nossos companheiros do nosso time de Safras e Mercado, editor-chefe da agência Safras, Dylan Della Páscoa. Olá, Dylan. Olá, Alessandro. Mais um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com fortes oscilações na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Vamos ver tudo sobre isso. O consultor Luiz Fernando Gutierrez Roque. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Paulo Molinari, consultor que vai nos falar sobre o milho. Olá, Paulo. Olá, Alessandro. Olá, boa tarde a todos. Mais uma quebra na safra americana de milho, né? Mais uma surpresa para todo o mercado internacional. Também com surpresas, o relatório para o trigo. Quem vai nos falar do trigo é o nosso consultor Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Alessandro. Olá a todos. O trigo não ficou para trás do milho, não. Foi um relatório que realmente trouxe lá suas surpresas até em relação a já essas expectativas que havia de cortes. E já convido a quem não se inscreveu no nosso canal que se inscreva no nosso canal no YouTube, inscreva-se e ative as notificações para saber de todos os nossos vídeos. Entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma que tem as principais informações para o agronegócio. Dylan, vamos começar a rodar esses números que o departamento apresentou. A gente começa pela soja, Dylan. Vamos lá. O relatório da soja indicando uma produção nos Estados Unidos pouco acima de 118 milhões de toneladas, um número que ficou abaixo da expectativa do mercado e também menor do que aquele indicado em julho. Em relação aos estoques de passagem, para a temporada passada, o Departamento de Agricultura norte-americano indicou estoques acima de julho e também acima da expectativa do mercado. E para os estoques da atual temporada, manutenção nos números na comparação com julho, com 4 milhões e 220 mil toneladas, o mesmo número de julho, mas abaixo do que o mercado esperava, que era um número de 4 milhões e 100 mil toneladas. Os estoques de passagem mundiais, o USDA elevou as estimativas tanto para sua previsão para 2020 e 2021, quanto para 2021 e 2022. Para 2020 e 2021, estoques de 92,8 milhões de toneladas, também acima do mercado, e para os estoques globais de 2021 e 2022, uma elevação para 96,15 milhões de toneladas, superando a expectativa do mercado e também o relatório anterior. Alessandro. Luiz, o que dá para se dizer desse relatório? Teve o corte que se esperava, mas foi um corte acima daquilo que o mercado trabalhava em média, Luiz. Alessandro, é um relatório que trouxe surpresas, né? Embora o USDA tenha confirmado a direção dos ajustes, né? Tanto na safra 2021 como na nova safra, os ajustes foram além do esperado, né? O corte na safra americana superou aí o que o mercado estava esperando. Esse dado por si só seria um dado altista para o mercado, mas o que surpreendeu foi o aumento nos estoques de passagem, os estoques finais da safra 2021, que surpreendeu aí com ajustes maiores do que esperado, né, de cortes de exportação e de esmagamento, que levaram aí os estoques a subirem quase 1 milhão de toneladas, né? Então a safra nova começa com um estoque maior do que esperado, e isso trouxe um relatório então mais neutro para o mercado, né? O mercado até no primeiro momento teve um movimento positivo frente à questão do corte na safra americana, mas depois aí diminuiu seus ganhos até na primeira posição, agora está caindo, porque viu esses números de estoques aí subindo da safra anterior e o estoque da safra nova sendo mantido na mesma posição,
Então, o relatório foi neutro frente a essa surpresa aí, principalmente do estoque da safra 2021. Excelente, Luiz. Dylan, vamos para o milho. Vamos, então, mostrar aqui os estoques de milho. Vamos achar aqui os números do milho. Não estou conseguindo compartilhar. Bom, enfim, os números do milho, ele indica, não estou conseguindo compartilhar, mas eu vou aqui colocar que a produção de agosto foi estimada em 374.650.000 toneladas. Ficou abaixo do que o mercado esperava, de 379.700.000 toneladas, e também abaixo do número de julho, de 385.200.000 toneladas. Os estoques dos Estados Unidos da safra anterior, 2021, eles foram indicados em 28.370.000 toneladas, acima da expectativa do mercado de 27,9 milhões de toneladas e também acima do que o USDA indicou em julho, de 27,5 milhões de toneladas. Os estoques 2021-2022 dos Estados Unidos foram indicados em 31.550.000 toneladas, o mercado apostava no número de 32,13 milhões, e em julho os estoques foram indicados em 36,37 milhões de toneladas. Em relação à oferta e demanda mundial, os estoques para a temporada 2020-2021 ficaram em 280,75 milhões de toneladas, acima do que o mercado trabalhava, de pouco mais de 278 milhões de toneladas, e também acima do número de julho, de 279,9 milhões de toneladas. Em relação aos estoques de 2021-2022, estimativa do USDA de 284,63 milhões, o mercado trabalhava com um número de 288 milhões, e julho a indicação foi de 291,2 milhões de toneladas. Alessandro. Bom, Paulo, terça-feira a gente estava falando que se o número viesse abaixo de 380 milhões de toneladas, podia complicar a coisa, e veio 374,6 milhões de toneladas, Paulo. Realmente um relatório aí que o USDA foi pleno, né, na sua convicção de perda da safra americana no lado norte do meio oeste, né, nas planícies, junto com o trigo lá, que é a região de trigo de primavera, né? Então, todos sabem que lá a safra está quebrando, mas falta o número, né? O número oficial do USDA. Lembrando que esse é o primeiro ajuste apenas de produtividade, né? Produtividade, mais uma vez, não foi recorde nos Estados Unidos, e até janeiro de 2022, o USDA tem para acertar esse número de safra americana. Agora, vem as colheitas, né, no mês de setembro. Semana que vem nós temos o Crop Tour lá do grupo ProFarmer, então vamos ter aí novos números privados surgindo dentro do mercado, mas definitivamente o mercado americano agora vai para um ano de estoque mais ajustado, quadro mais ajustado, né, um estoque pequeno aí de 31 milhões de toneladas nos Estados Unidos. E o grande detalhe que realmente chamou nesse relatório é ele não ter alterado dados da China. Se esperava algum corte na projeção de importação por parte da China e ele não mexeu nada, né? Então, pode ser que isso ocorra nos próximos relatórios. Talvez esteja aguardando aí a safra chinesa chegar ao mercado, mas o milho tem também um outro fator de sustentação de preço agora, que é o trigo, né? E o trigo, o Elcio vai falar daqui a pouco, o quadro está bem mais apertado em nível mundial. Bom, Dylan, vamos ver então agora como é que ficaram os dados do trigo. Vamos lá, compartilhando aqui o quadro do trigo. Bom, o Departamento de Agricultura norte-americano indicou para a produção norte-americana de milho na temporada 2021-22 uma previsão de 46,18 milhões de toneladas, número que veio abaixo da expectativa do mercado, e também houve um corte na comparação com a indicação de julho. Em relação aos estoques norte-americanos para a temporada passada, 2020-2021, número mantido na casa de 22,97 milhões de toneladas, um pouco acima do que o mercado esperava.
E para os estoques da temporada 21-22, o Departamento de Agricultura norte-americano indicou 17,06 milhões de toneladas, abaixo da expectativa do mercado e também bem abaixo do projetado em julho. Em relação ao quadro de oferta e demanda mundial, estoques globais para a temporada 2021 estimados em 288.830.000 toneladas. O mercado esperava um número de 290 milhões de toneladas e em julho essa estimativa era de 290,2 milhões de toneladas. E para os estoques da temporada 2021-2022, número que veio bem abaixo do que o mercado esperava e também abaixo da estimativa de julho, a 279,06 milhões de toneladas. Alessandro? Elcio, bom, a produção, assim como a soja e milho, veio abaixo do que o mercado esperava, a produção americana, mas parece que os dados globais foram bem mais relevantes e impactantes em relação a corte de produção, não é, Elcio? Exato, Alessandro. Bem por aí. Nos Estados Unidos, aquele ajuste normal, né, veio um pouco até abaixo do que se esperava, mas dentro até de umas condições. O mais interessante nos Estados Unidos é que os estoques vêm recuando ao longo dos anos, caiu de 22 milhões para 18 e agora 17 milhões de toneladas. Então, vem encolhendo em função dessa disputa forte que tem por área com soja e milho principalmente, isso vem reduzindo bastante. Além disso, claro, a questão climática no trigo de primavera, já mais de 40% da safra de primavera já colhida, e vem se verificando se verifica essa queda de produtividade nas lavouras já colhidas. Mas, como tu falou, o grande impacto a gente teve no mercado internacional, a Rússia, principalmente, uma queda de 12,5 milhões de toneladas, isso é uma queda bastante acentuada em relação ao relatório passado, e basicamente em função de um ajuste também na produtividade. A questão climática não é muito diferente do que a gente tem no trigo de primavera norte-americano. E o que aconteceu, basicamente, que as consultorias, de um modo geral, da região do Mar Negro já estavam projetando uma queda na produção russa. A gente tinha estimativas de 76 milhões de toneladas, aproximadamente, contra 85 milhões de toneladas do USDA. Então, o USDA estava um pouco atrasado nesse ajuste. E neste mês agora ajustou, inclusive, abaixo do que essas outras consultorias estavam projetando. Então, uma queda aí bastante acentuada. E outro país que chama bastante atenção, é o segundo maior exportador em termos de volume, que é o Canadá, também está com uma quebra bastante acentuada, a questão climática muito parecida também com a questão do trigo de primavera, nos Estados Unidos, até pela proximidade, e a queda no Canadá foi uma queda de 7,5 milhões de toneladas em relação ao relatório passado, ou de 25%. Então, nós temos dois grandes fornecedores de trigo em âmbito global que estão com menos trigo para exportar. Além disso, é interessante esses estoques que a gente vê em termos globais, uma queda bastante acentuada, de 12,6 milhões, mas grande parte desses estoques, de acordo com os números do USDA, estão na mão do governo chinês, ou dentro da China. Desses 291 milhões de toneladas, 143 milhões são estoques chineses. Então, se a gente tira, considerando que a China não costuma estar presente, nem comprando e nem vendendo no mercado internacional, e neste ano, especificamente, está comprando em função da necessidade de ração, se a gente faz um quadro extra-China, a situação de abastecimento global está bastante apertada. Beleza, Elcio. Bom, vamos falar de preço, de mercado. O Dylan tem um quadro, um gráfico que mostra bem aí a evolução dos preços diante desse relatório do Departamento de Agricultura americano. Temos aí soja, milho e trigo. Dylan? Alessandro, a gente vê que esse gráfico aí da nossa plataforma de safras, o comportamento do mercado no dia, ele mostra que logo após o relatório do USDA, ali, o mercado vinha trabalhando, a soja vinha trabalhando em baixa, o milho também em baixa, refletindo as questões climáticas nos Estados Unidos. O trigo já se mantinha no território positivo, mas logo após a divulgação do relatório deu um salto, aí o mercado atingiu as suas máximas, né? A gente pode ver aí o gráfico em azul, o comportamento da soja, em laranja o comportamento do trigo e o milho, o roxo, veio que subiu bastante, depois o mercado se acomodou um pouco
Eu começo encaminhando uma pergunta para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, o mercado, claro, ele estava com as atenções voltadas para o número de safra, mas depois o mercado voltou e até fechou perto da estabilidade ali na posição novembro. Um ponto que me chamou a atenção no relatório, gostaria que falasse mais sobre isso, foi que o USDA determinou uma redução na estimativa da demanda chinesa nas duas temporadas, tanto 2021 como 21-22. Isso ajudou também o mercado a se acomodar hoje, Luiz? Acho que sim, Dylan. Acho que o mercado também olhou para esse número. Eu ia falar como terceiro destaque, né? Exatamente esses ajustes que o USDA trouxe na demanda chinesa, né? O USDA reduziu aí tanto a demanda por importação chinesa aí na temporada 21-22, quanto por esmagamento. O mercado não esperava por isso, não esperava por modificações nesse quadro, e de certa forma, eu acho que também compensou um pouco aí o corte na safra americana, que era o principal dado, como eu comentei, e também ajudou aí também as exportações americanas a serem cortadas e também o aumento no estoque de passagem. Então, acho que isso é um fator, sim, que pesou no mercado, impediu que o mercado aumentasse seus ganhos. O mercado está praticamente de lado agora, né, trabalhando praticamente zerado no fechamento, e então acho que foi um dado bastante importante, sim, porque abre a possibilidade de novos ajustes ali na frente, né? A gente sabe que esses números ainda podem mudar bastante nos próximos meses, tanto o número de safra americana, que ainda não está fechado, como esses números aí de demanda, tanto chinesa ou demanda pela soja americana. Então, são dados que a gente tem que acompanhar nos próximos meses, porque eles vão mudar bastante ainda. Bom, vamos falar de milho agora, vendo a tela aqui, o contrato dezembro fechando a 5,73 1/4, com uma alta de 2,5%, mas o mercado chegou a ter alta superior a 4% no dia. Esse foi o fechamento. Paulo, o mercado deu aquela puxada mais forte do que a gente viu no fechamento, mas ainda assim uma alta bem importante hoje. Talvez aí, se nós não tivéssemos na boca da colheita americana, né, talvez nós tivéssemos aí um limite de alta cravado e sem chance de inversão. O grande ponto aí do mercado americano é que, nesse momento, nós temos aí uma colheita que vai começar no mês que vem. Não é 385 milhões, mas agora são 375 milhões que entram no mercado americano nos próximos 60 dias. Naturalmente, isso pode ter ainda algum fator de pressão sobre as cotações, independente do tamanho da safra americana. Os preços próximos a $6 por bushel são excepcionais para o produtor americano, e não seria anormal se nós tivéssemos aí o produtor americano colhendo e vendendo, né? Existe um dado ainda em suspeita, que é o dado da China, como eu falei. A China pode apontar aí pela frente uma importação menor, e se ela tiver uma importação menor, a exportação americana será menor, e com isso sobra mais estoque, né? Então, é uma quebra realmente que já está desenhada, ainda vai ser ajustada, mas ainda temos colheita, e o mercado americano ainda depende da China para ser um grande comprador de milho nesse próximo ano comercial. Obrigado, Paulo. Bom, trigo, contrato setembro fechando a 7,53,5, com uma alta de 3,6%. No fechamento entre soja, milho e trigo é o que teve o maior ganho. Elcio, o que dá para se dizer dessa subida hoje do preço em Chicago? Tu tem que ligar o teu microfone, Elcio. Oi, perdão. É uma resposta exatamente ao relatório que veio, com essa queda bastante acentuada. Se a gente for ver aqui na Bolsa de Kansas, né, que negocia trigo hard, essa elevação foi ainda mais intensa. Isso é uma resposta, em grande parte, da quebra forte, percentualmente falando, do Canadá, que vende essencialmente esse tipo de trigo. E a gente está na boca da colheita agora, a safra de inverno praticamente encerrada. Então, tem todo o ingresso, toda a pressão sazonal de ingresso de safra que vem achatando ou que poderia impedir uma elevação ainda mais acentuada. Também é interessante a gente destacar, o USDA elevou o número de produção para o Brasil, tinha esquecido de falar isso, basicamente ajustando, que não tinha elevado ainda, e agora a gente já está com a incerteza também aqui no Brasil. Isso também para colocar que, além da safra do hemisfério norte, a gente tem o hemisfério sul
com a Argentina, a Austrália e o próprio Brasil, ainda para consolidar a safra. Mas mercado bem ajustado, a colheita no hemisfério norte está bem encaminhada para ser esses números mesmo de redução da safra, estoques mais enxutos, e isso deve manter, sim, essa tendência de preços ainda firmes e em recuperação dentro das bolsas de Kansas e de Chicago. Bom, Alessandro e analistas, passado esse relatório que dominou as atenções aí do mercado nessa semana e também já na semana anterior, o mercado vinha já especulando em relação a esse relatório, eu sugiro aí uma rodada para a gente atualizar o nosso espectador sobre o que agora deve dominar as atenções do mercado. Na soja, Luiz, o que tu sugeriria agora de atenção, de centrar as atenções para o produtor, para os agentes do mercado, tanto para o comportamento na Bolsa de Chicago como no mercado interno? Dilo, acho que principalmente a questão climática ainda é o principal fator aí, né? O mercado, como eu falei, ainda olha para o tamanho da safra americana. A safra americana não está definida ainda, a gente tem mais algumas semanas aí para definir o tamanho dessa produção. Como o Paulo colocou, na semana que vem a gente tem aquele famoso Crop Tour lá da ProFarmer, que é um tour bastante importante, porque verifica em loco, né, as condições das lavouras americanas e também faz uma estimativa de safra. Então, aquele número lá, que deve sair na sexta-feira, é um número bastante importante para o mercado dá muita atenção para ele, e é possível, daqui a pouco, a ProFarmer trazer um número menor que o USDA está estimando hoje, né? Isso abriria a possibilidade de, no próximo relatório, o USDA fazer um novo ajuste. Mas, como eu falei, o clima continua sendo o principal fator, o mercado tem que olhar com atenção para isso. A China sempre importante, né? A demanda chinesa, como está aparecendo e voltou a aparecer pela soja americana, são dados bastante importantes, né? A gente está vendo exportações novas acontecendo, mas eu acho que o clima ainda é um fator fundamental aí, até porque, como eu coloquei, a gente tem mais algumas semanas de clima até a colheita americana, e é um fator realmente central para o mercado aí nas próximas semanas. Paulo, no milho, mais ou menos por aí, o mercado vai reavaliando com novas estimativas o que vai ser de definição em relação à safra americana? O que deve estar no foco? Como disse, né, a safra americana só vai se definir praticamente o número final lá em janeiro, né? Mas esse número já deu um norte para o mercado, e o mercado já sabe que não pode derrubar os preços demais, porque tem uma quebra de safra americana. Então, praticamente agora, em termos de clima nos Estados Unidos, não tem muito mais o que se observar no caso do milho, porque o milho já está em fase aí de maturação, mês que vem começa a colheita, e a colheita é rápida nos Estados Unidos, né? Mês de setembro, outubro, já vai aí 80% da área colhida, e a pressão de safra americana, de entrada de safra, se ela ocorrer, vai ocorrer nesses próximos 30 dias, né? E aí nós vamos ver se o mercado tem porte para voltar a derrubar preços, né? Para voltar a trazer os níveis aí para um nível mais próximo de colheita. E temos o nosso grande fantasma aí no mercado, chamado China, que nós não sabemos no milho o que ele vai fazer, né? Se ele vai voltar a comprar milho americano, no meio da colheita chinesa, que começa em outubro, né? Temos aí o caso do trigo, que o Elcio está colocando aí, que é muito complicado. Isso acentua um pouco os fatores de demanda sobre o milho americano e mundial. Nós temos a própria quebra do Brasil, que o USDA ainda colocou no seu quadro 23 milhões de toneladas de exportação do Brasil, né? Se nós chegarmos a 23 milhões de toneladas de exportação esse ano, acabou o milho brasileiro. E essa demanda que o Brasil deixará de colocar no mercado internacional, ela tem que procurar um caminho. E esse caminho é Estados Unidos, é Ucrânia e é Argentina, né? Então, eu diria que essa quebra de 10 milhões de toneladas, que não é um absurdo, mas é uma quebra, né? Ela coloca aí o mercado num patamar mínimo, talvez $5 por bushel na colheita americana, e agora ficando atento aí ao fluxo de exportação americano, a esse preço do trigo aí após o relatório, né? E esse quadro de plantio aqui no Brasil para 2022. Obrigado, Paulo. Elcio, e no trigo, o que a gente pode colocar aí como o foco daqui por diante do mercado?
O trigo, ao contrário de soja e milho, já muito mais definida a safra, né? A gente já está num momento bastante evoluído da safra do hemisfério norte, especialmente, onde está mais de 80% de toda a produção. Então, agora a gente está olhando, começa a olhar de perto também o desempenho das exportações norte-americanas, porque o saldo exportável norte-americano ele é bem menor este ano, e o que a gente tem visto já de exportações acumuladas, de registros de exportações que iniciaram lá no mês de junho até agora, eles estão dentro da média dos últimos 5 anos. Então, se esses embarques continuarem fortes, a gente pode ter mais lá para o final uma situação de maior aperto. Então, acho que é interessante, claro, ainda não está consolidada a safra, mas está bem mais encaminhada. E depois olhar para a safra do hemisfério sul, em especial a Austrália, que também vai produzir bem este ano novamente, e da Argentina, que deve colher uma safra recorde, nesse caso da Argentina, impacta mais aqui no mercado brasileiro. E para fechar no mercado brasileiro, a gente tem as incertezas e já quebras consolidadas em relação à produtividade pelas geadas que a gente teve, mas ainda, apesar disso, é uma safra recorde em termos de volume. Então, internamente, agora, logo a gente começa a colher no Paraná, mas ao que tudo indica, com toda essa situação externa e principalmente vindo de uma safra da Argentina que quebrou o ano passado, a gente deve ter preços ainda firmes durante a comercialização da safra do Paraná, mesmo sendo uma safra maior. Obrigado, Elcio. Bom, vamos nos encaminhando para o fim. Dylan, teu recado final. Bom, Alessandro, o recado é que o relatório e o comportamento do mercado hoje mostrou que ainda há muito espaço para surpresas no mercado internacional de commodities e, claro, eu reforço aquele convite. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também, para quem precisar e para quem não quiser ser surpreendido pelas oscilações do mercado, faça uma demonstração lá da plataforma Safras, que vai acompanhar todas essas oscilações dos preços e essas análises que a gente teve aqui hoje. Tem tudo melhor detalhado na nossa plataforma e com isso pode evitar maiores oscilações, maiores surpresas com esses altos e baixos no mercado internacional de commodities. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos. Valeu, Dylan. Luiz Fernando, o que a gente pode dizer de recadinho final? Bom, acompanhar o clima, como eu coloquei, né? Na semana que vem esse crop tour da ProFarm é bastante importante. E a partir de setembro, a partir do início da colheita americana, a gente começa a voltar as atenções para a nova safra brasileira. Né? A gente sabe que o meio do país está bastante seco ainda e é uma condição inicial preocupante, né? Nada definido, mas é uma condição inicial preocupante. Então, vamos cuidar dessas questões climáticas que podem trazer bastante oscilação para o mercado. Muito obrigado, Luiz. Paulo, mensagem final. Bem, basicamente a atenção ao quadro brasileiro continua muito forte, né? Nós temos aí uma exportação aí que já vai atingindo 8 milhões de toneladas nesse ano, então é muito forte. E o Brasil depende de importações, portanto depende de todo esse quadro internacional de preços. E com esses novos números do USDA, possivelmente a importação de milho a ser realizada pelo Brasil vai se tornar um pouco mais cara daqui para frente. Muito obrigado, Paulo. Elcio, contigo, mensagem final. Acho que falando aqui do mercado brasileiro, é interessante a gente ver que o preço do milho ainda é superior ao preço do trigo. Isso tem aberto demanda também na área da ração animal para o trigo, isso trigo de boa qualidade. O clima ainda é a grande incerteza, a gente tem toda essa situação ainda da possibilidade de novas geadas e lavouras aqui no Paraná e no Rio Grande do Sul em fases suscetíveis. Então, acho que o clima é a principal atenção. E talvez a gente possa ficar atento até para o produtor neste ano, que em função especialmente dessa quebra da safra argentina do ano passado, a gente possa ter momentos bastante interessantes para negociar trigo logo no momento da colheita, já sem esperar aquele período entre safra que muita gente espera. Então, logo no momento da colheita deste ano, a gente pode ter preços bastante interessantes para a comercialização de trigo. Bom, muito obrigado, Elcio, muito obrigado, Dylan, obrigado, Luiz Fernando, e obrigado, Paulo Molinari. Também agradecimento especial ao nosso operacional, com Luiz Paulo Severo e Carlos Soares. Renovo o convite para entrarem no nosso site safras.com.br, também no nosso canal no YouTube. Se inscrevam, ativem notificações, acompanhem no nosso site, a nossa plataforma, o nosso noticiário da nossa agência Safras e também o trabalho da Safras Consultoria. Um abraço, muito obrigado.
Obrigado. Valeu, abraço. Abraço.